Capítulo 3. Permita-me observar, Sir Walter, disse o Sr. Shepherd certa manhã, em Kenlish Hall, enquanto pousava o jornal, que a atual conjuntura está francamente a nosso favor. A paz trará de volta à terra todos os nossos ricos oficiais da Marinha. Todos hão de querer um lar. A época não poderia ser melhor, Sir Walter, para escolher arrendatários muito responsáveis. Muitas fortunas respeitáveis se fizeram durante a guerra. Se aparecesse um rico admirante, Sr. Walter... Seria um homem de muita sorte, Shepherd, retrucou Sir Walter. Eis tudo o que tenho a observar. Kenlish Hall seria realmente um prêmio para ele. Ou melhor, o maior prêmio de sua vida. Se é que já recebeu algum, hein, Shepherd? O Sr. Shepherd riu desse tito espirituoso, como convinha fazê-lo, e acrescentou: Atrevo-me a observar, Sir Walter, que no ramo dos negócios, os cavalheiros da armada são pessoas com as quais se pode tratar facilmente. Tive alguma experiência com seus métodos de transacionar e permito-me admitir que tem noções bem liberais, tornando-se prováveis locatários desejáveis. Portanto, Sir Walter, tomaria a liberdade de sugerir que, se acaso se espalhar qualquer boato de sua intenção, o que deve ser considerado plausível, pois sabemos como é difícil resguardar atos e planos de certa parte da sociedade do conhecimento e da curiosidade alheia, pois o prestígio tem o seu custo. Eu, John Shepherd, poderia esconder quaisquer problemas de família que julgasse conveniente, pois ninguém me acharia interessante para me observar. Mas sobre Sir Walter, ao contrário, estão pousados olhos que seriam difíceis de iludir. Portanto, aventuro-me a afirmar-lhe que não surpreenderia muito se, apesar de toda a cautela, transparecesse algum rumor da verdade. Nessa hipótese, como lhe dizia, já que propostas indiscutivelmente virão, consideraria qualquer dos nossos prósperos oficiais da Marinha particularmente dignos de se apresentarem, e permita-me acrescentar, 2 horas ser-me-iam suficientes a qualquer momento para poupar-lhe o desgosto de tratar pessoalmente do assunto. Sir Walter limitou-se a concordar com um aceno de cabeça, mas logo depois, erguendo-se a caminho pela sala, comentou com sarcasmo: Deve haver poucos oficiais da Marinha, suponho, que não se surpreenderiam em se ver instalados numa casa dessa categoria. Sem dúvida, olhariam à sua volta e agradeceriam a própria sorte, disse a senhorita Clay, que se achava presente. Seu pai a trouxera, pois nada fazia tão bem à sua saúde como um passeio a Kenlish. Mas concordo plenamente com meu pai quando julga que o marítimo seria locatário bastante desejável. Conheço bastante a profissão, e além de sua liberdade, são todos metódicos e cuidadosos em tudo o que fazem. Esses valiosos quadros, Sir Walter, se decidir deixá-los, estariam perfeitamente protegidos. Todos os objetos do interior e nas imediações da casa seriam otimamente cuidados, e os jardins e bosques mantidos quase nas mesmas condições atuais. Não precisa temer que seus lindos canteiros de flores seriam negligenciados, Sr. Elliot. Quanto a isso, retrucou o Sr. Walter calmamente, supondo-se que fosse levado a alugar a minha casa, de forma alguma resolvi que privilégios lhe serão incorporados. Não me sinto particularmente inclinado a beneficiar um locatário, e claro que o parque estará aberto a ele e a uns poucos oficiais da Marinha, ou homens de qualquer outra categoria. Mas quanto às restrições que posso impor ao uso dos jardins, isso é outra coisa. Não me agrada a ideia de haver livre acesso a meus
parques e bosques e recomendaria à senhorita Elliot que se acautelasse com respeito a seu jardim e flores. Estou muito pouco disposto a conceder ao arrendatário de Kentish Hall qualquer privilégio extraordinário, asseguro-lhe, seja ele soldado ou marinho. Após uma breve pausa, o Sr. Shepherd se atreveu a dizer: Em todos esses casos, há costumes estabelecidos que tornam tudo claro e fácil entre senhorio e locatário. Seus interesses, Sr. Walter, se acham em muitas boas mãos. Pode contar comigo no sentido de evitar qualquer locatário tenha mais que seus justos direitos. Ouso dizer que Sir Walter Elliot não pode ter nem a metade de zelo pelo que lhe pertence do que John Shepherd. Nesse instante, ele interveio. A marinha, que tanto fez por nós, tem, creio, pelo menos o mesmo direito que qualquer outro grupo a todos os confortos e privilégios que uma casa possa oferecer. Os marinheiros trabalham arduamente para seu bem-estar. Todos devemos reconhecer. É verdade, é verdade. O que a senhorita Anne diz é a pura verdade. Foi a resposta do Sr. Shepherd. Ah, certamente. Foi a de sua filha, mas Walter limitou-se a observar logo em seguida. A profissão tem sua vantagem, mas ficaria triste de saber que algum amigo meu pertence a ela. É mesmo? Perguntou a senhorita Clay com um olhar de surpresa. Sim, ela me é repulsiva sob 2 aspectos. Tenho 2 fortes motivos de objeção. Em primeiro lugar, por ser um meio de fazer pessoas de nascimento obscuro alcançarem distinção e granjejar-lhe honrarias com o que seus pais e avós nunca sonharam. Depois, por acabar com a juventude e o vigor de um homem de uma forma terrível. Um marinheiro envelhece mais rápido que qualquer outro homem. Sempre observei isso. Um homem na marinha corre maior risco de ser insultado com a promoção de alguém cujo pai teria sido considerado indigno de receber uma palavra de seu próprio pai, e de ele mesmo tornar-se rapidamente motivo de desgrado do que em qualquer outra atividade. Certo dia, na primavera passada, me encontrava na cidade em companhia de 2 homens, admiráveis exemplos do que eu dizia. Lord Steve Eves, cujo pai, como todos sabemos, foi um cura do interior que vivia na maior miséria. Ia dar passagem a Lord Steve Eves e a um certo almirante Baldwin, a pessoa de aspecto mais deplorável que possa se imaginar. Rosto cor de mogno, rude e áspero ao extremo, cheio de linhas e rugas, 9 fios de cabelos grisalhos de um lado e nada senão uma camada de pó no alto. Em nome de Deus, quem é este sujeito velho? Perguntei a um amigo que estava por perto. Sujeito velho, exclamou Sir Basil. É o almirante Baldwin. Que idade lhe dá? 60 talvez, 62. 40, retrucou Basil. Não mais que 40. Imagine meu espanto. Não me será fácil esquecer o almirante Baldwin. Nunca vi um exemplo tão lastimável do que a vida no mar pode fazer. Mas até certo ponto sei que o mesmo se dá com todos a eles. São maltratados, expostos a todos os tipos de clima e a todas as intempéries, até que já não se possa mais olhá-los. Pena que não sejam liquidados de uma vez, antes que atinjam a idade do almirante Baldwin. Não, Sr. Walter, exclamou a senhorita Clay. Está sendo severo demais. Tenha um pouco de piedade dos pobres homens. Nem todos nascem para serem bonitos. O mar não embeleza, certamente. Os marinheiros cedo envelhecem. Já o observei várias vezes. Logo perdem o ar da juventude. Mas também não acontece o mesmo em muitas outras profissões. Talvez na maioria. Soldados na ativa não estão em melhor situação. E mesmo nas profissões mais tranquilas, há um esforço e uma fadiga na mente, se não do corpo, que raramente deixam que a aparência do homem sofra apenas o desgaste natural do tempo. O advogado se afaina, atormentado.
O médico levanta-se a qualquer hora e viaja com qualquer tempo. E até o clérigo. Deteve-se um instante para pensar o que se daria com o clérigo. E até o clérigo, sabe, é obrigado a entrar em aposentos infectos e expor sua saúde e aparência a todos os danos de uma atmosfera perniciosa. Na realidade, como há muito me convenci, embora cada profissão seja honrada e necessária, a seu modo, só os que não precisam exercer alguma que podem viver de maneira metódica no campo, escolhendo seu próprio horário, dedicando-se às suas próprias atividades e morando em sua propriedade, sem o tormento de procurar obter mais. Apenas estes, digo, possuem um dom da saúde e da boa aparência, até o fim. Não conheço nenhum outro grupo de homens que não percam um ponto de sua elegância quando deixa de ser jovem. Parecia que o Sr. Shepherd, na ânsia de solicitar a benevolência de Sir Walter na aceitação de um oficial da marinha como locatário, fora dotado de antevisão, pois a primeira proposta partiu de um almirante Croft, com quem pouco mais tarde se encontrou, ao assistir às sessões trimestrais do Tribunal da Justiça em Taunton, e de fato receber uma indicação do almirante, vinda de correspondentes de Londres. Segundo a referência, que se apressou a levar a Kenlich, o almirante Croft nascera em Somershire e, tendo adquirido uma bela fortuna, desejava se estabelecer em sua terra natal. Fora a Taunton examinar algumas casas anunciadas nas cercanias que, contudo, não o satisfizeram. Tendo ouvido falar disso por acaso, sucedera exatamente o que ele havia previsto. Os assuntos pessoais de Sir Walter não podiam ser mantidos em segredo, observou o Sr. Shepherd. Tendo ouvido falar acidentalmente da possibilidade de Kenlich Hall ser alugada e percebendo a sua, do Sr. Shepherd, ligação com o proprietário, apresentou-se a ele a fim de fazer algumas indagações específicas e, no decorrer dessa entrevista um tanto longa, expressar uma simpatia tão grande pela casa quanto um homem que só a conhecia por descrição podia sentir, e dera ao Sr. Shepherd, na pormenorizada descrição que fez de si mesmo, provas de ser um locatário extremamente responsável e qualificado. E quem é esse almirante Croft? Foi a pergunta fria e suspeitosa de Sir Walter. O Sr. Shepherd respondeu que era de uma família de cavalheiros e mencionou um lugar. Anne, depois da breve pausa que se seguiu, acrescentou: é um contra-almirante da Esquadra Real. Esteve presente na Batalha de Trafalgar e desde então permaneceu nas Índias Orientais. Creio que ele ficou num posto durante vários anos. O Sr. Shepherd apressou-se em afirmar que o almirante Croft era um homem muito vigoroso, cordial e bem apessoado, um tanto castigado pelas intempéries, para ser preciso, mas não muito, e um verdadeiro cavalheiro em todos os seus princípios e condutas, incapaz de criar a menor dificuldade acerca de condições. Desejava apenas encontrar uma casa confortável e nela se acomodar o mais rápido possível. Sabia que tinha de pagar por sua comodidade. Sabia em que comportaria o aluguel de uma casa mobiliada dessa distinção. Não se surpreenderia se Sir Walter tivesse pedido mais por ela. Perguntara sobre a propriedade e ficaria satisfeito de receber certos direitos, naturalmente. Mas não fazia muita questão disso. Disse que às vezes utilizava uma arma, mas nunca matava. Um verdadeiro cavalheiro. Então devo deduzir, observou Sir Walter, que a cara dele é tão vermelha quanto os punhos e as capas de minha libré. O Sr. Shepherd foi muito eloquente a esse respeito, salientando todas as particularidades da família do almirante, o que o tornavam particularmente conveniente como locatário. Era um homem casado, mas sem filhos, exatamente a condição desejável. Uma casa nunca seria bem cuidada sem uma senhora, observou o Sr. Shepherd. Não sabia onde uma mobília sofreria mais danos, se numa casa sem uma senhora ou numa casa com crianças. Uma senhora sem filhos era a melhor preservadora de mobílias do mundo. Ele também vira a Sra. Croft. Encontrava-se em Taunton com o almirante e estivera presente durante quase todo o tempo em que se discutia um assunto. Pareceu-me uma senhora muito polida
distinta e perspicaz. Continuou. Fez muitas perguntas sobre a casa, condições e taxas que o próprio almirante e parecia mais entendido em negócios. Além disso, Sr. Walter, descobri que não era inteiramente sem conhecimentos nessa região, nem tampouco marido. Quero dizer que é irmã de um cavalheiro que viveu entre nós há algum tempo. Ela mesma me contou isso, irmã do cavalheiro que morou em Montfort há alguns anos. Ah, valha-me Deus, qual era o nome dele? Neste momento não consigo me lembrar. Embora o tenha ouvido tão recentemente. Penélope, querida, pode me ajudar a lembrar o nome do cavaleiro que vivia em Montfort? O senhor da senhorita Croft? A senhora Clay conversava tão animadamente com a senhora Elliot que não ouviu o apelo. Não tenho a menor ideia da pessoa a quem pode estar se referindo, Shepard. Não me lembro de nenhum cavalheiro que tenha residido em Montfort desde o tempo do velho governador Trent. Ai, valha-me Deus, que estranho! Em breve esquecerei meu próprio nome, imagino. Um nome que me é tão familiar, conhecia tão bem esse cavalheiro de vista. Vi-o centenas de vezes. Veio me consultar uma vez, recordo-me, acerca de uma transgressão de um vizinho. Enfim, o trabalhador de um fazendeiro que invadira seu pomar, pulando o muro, roubara maçãs e foi apanhado em flagrante. Depois, contrário à minha opinião, resignou-se a um acordo amistoso. Muito estranho, deveras. Depois de esperar um momento... Refere-se ao Sr. Wentworth, suponho, disse Anne. O Sr. Shepard era todo reconhecimento. Wentworth. O nome era exatamente esse. O Sr. Wentworth é exatamente a pessoa. Foi cura em Montfort durante 2 ou 3 anos. Algum tempo atrás, sabe, Sir Walter, lá pelo ano 5º, creio. Lembra-se dele com certeza. Wentworth. Ah, sim. Sr. Wentworth. O parouco de Montfort. O senhor me desorientou com o termo cavalheiro. Pensei que estivesse falando de algum homem de posse. O Sr. Wentworth não era ninguém, bem me recordo. Realmente sem relações. Nada tinha a ver com a família Strafford. Pergunto-me como podem muitos dos nomes de nossa aristocracia se vulgarizarem tanto. Quando o Sr. Shepard percebeu que essa ligação dos Croft não lhes traria vantagem alguma com o Sr. Walter, não mais a mencionou, voltando com todo o entusiasmo a insistir nas condições mais indiscutivelmente favoráveis a eles. Sua idade, o reduzido número de pessoas, a fortuna, o elevado conceito que faziam de Kenlish Hall e a extrema ansiedade pela primazia de alugá-la, dando a impressão de que nada para eles sobrepujava a felicidade de serem inquilinos de Sir Walter Elliot. Um gosto estranho, certamente, se pudessem imaginar a opinião de Sir Walter sobre os deveres de um locatário. Entretanto, deu tudo certo, e embora Sir Walter sempre encarasse com hostilidade qualquer pessoa que pretendesse morar naquela casa e a considerasse infinitamente venturosa por lhe permitir alugá-la nas mais elevadas condições, foi persuadido a autorizar o Sr. Shepard a prosseguir nos acordos e a procurar o almirante Croft, que ainda estava em Taunton, para marcar o dia da visita à propriedade. Sir Walter não era muito sensato, mas tinha bastante experiência da vida para perceber que dificilmente surgiria um locatário sob todos os aspectos tão irrepreensível quanto o almirante Croft prometia ser. Até aí ia seu discernimento, e sua vaidade lhe proporcionou um pouco mais de tranquilidade, pois a posição social na vida era bastante elevada, mas não demais. Aluguei a minha casa ao almirante Croft. Soaria extremamente bem, muito melhor do que um mero Sir. Um Sir, com exceção talvez de uma meia dúzia da nação,
sempre exigia uma nota explicativa. O almirante, por si só, já sugere importância, mas, ao mesmo tempo, jamais poderia diminuir um baronete. Em todos seus entendimentos e tratos, Sir Walter Elliot devia ter sempre prioridade. Nada podia ser feito sem se consultar Elizabeth, mas sua disposição para uma mudança se tornava tão forte que estava feliz de ver tudo marcado e resolvido com um locatário acessível. Não preferiu uma única palavra para sustentar a sua decisão. O Sr. Shepherd obteve total autorização para agir e mal haviam chegado a uma conclusão quando Anne, que fora uma ouvinte extremamente atenciosa a tudo, abandonou a sala para procurar no ar fresco alívio para suas faces afogueadas. Enquanto caminhava por sua alameda predileta, dizia com um suspiro: mais alguns meses e talvez ele esteja caminhando aqui.